Densidade absoluta é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Então, massa sobre volume, né? Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, dA, dB e dC. A, B e C os corpos, tá? Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo C, do B. E esse, por sua vez, 3/4 da massa do C. Mas complicou, né? Tá. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do B e 20% maior do que o volume do C. Tá bom? Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Eu comecei pelo C. Então, o corpo C, a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, a massa de C dividido pelo volume de C. Essa é a densidade de C. O corpo B, a densidade é a massa de B pelo volume de B. O corpo A é a massa de A pelo volume de A. Bom, agora vamos lá. Ele fala assim, ó. O B, o corpo B, por sua vez, tinha 3/4 da massa do C. Então, no lugar da massa do B, eu botei 3/4 da massa do C. Tá escrito ali, ó. MB, vou deixar bonitinho aqui, ó. MB é 3/4 de MC, que é o que está escrito ali. Então, a massa do B é 3/4 da massa do C. Eu coloquei aqui. E ele fala que, ó, o volume do corpo A era o mesmo do B e 20% maior do que o do C. Então, o volume do B, o que significa 20% maior? Na aula de porcentagem, é 20% maior, aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Então, eu posso dizer também, nesse caso, que o volume do B é 1,2 volume do C. Beleza? Então, no lugar do volume do B, eu botei 1,2 volume do C. Agora eu tenho que fazer essa conta, 3/4 dividido por 1,2. Na verdade, aqui é 1,2 sobre 1. Esse cara vai para cima invertido e multiplicando. Então é 3/4 vezes 1 sobre 0,2. Dá 4 vezes 1,2 dá 4,8. Aí fica 3 dividido por 4,8, que eu acredito que o valor decimal seja o mais interessante. Se você fizer essa conta, 3 dividido por 4,8 dá 0,625. 0,625 MC sobre VC. Observa que aqui também tem MC sobre VC. Então eu já consigo perceber que a densidade do B é 0,625 vezes a densidade do C. Ela é menor do que a densidade do C. É 62,5%, por exemplo, da densidade do C. Então, esse valor é menor do que esse, tá? Agora, análise do corpo A, né? Ó, a densidade de A é a massa de A pelo volume de A. Ele fala que A possuía 1,5 vezes a massa do B. Então, a massa do A é 1,5 vezes a massa do B, né? E esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Então, tá. Então, beleza. Por enquanto, vamos deixar a massa de A 1,5 vezes a massa do B, né? E ele fala assim, ó, que o volume de A e de B eram iguais e 20% maior do que o volume de C. Então, o volume de A, 1,2 vezes o volume de C. Que nem eu fiz antes aqui, ó, mesma coisa, né? Então, aqui no lugar do VA, 1,2 vezes VC. Aí ele fala que a massa do corpo B é 3/4 da massa do C. Então, no lugar do MB, eu vou botar 3/4 de MC. Então, ficou essa coisa louca que vocês estão vendo aqui, ó. 1,5 vezes 3/4 de MC, 1,2 vezes VC. Aí eu tenho que fazer essa conta. 1,5 vezes 3 dá 4,5. Então, 4,5 sobre 4, a mesma ideia de antes, né? Vezes 1 sobre 1,2. Aí eu consegui MC sobre VC. Para poder fazer a comparação dos três, tem que ser a mesma coisa aqui, entendeu? Então, fazendo essa conta, 4,5 vezes 1, 4 vezes 1,2 dá 4,8. Então, aqui fica 4,5 dividido por 4,8, que na matemática é 0,9375. O que eu consigo perceber com isso? Que essa densidade aqui, ó, ela é um pouco superior a essa. Aqui é 0,625. Mas como é 0,9, né? 0,93, né? Aproximadamente, é um pouquinho menos ainda do que esse valor aqui. Porque multiplicar alguma coisa por 0,93 é diminuir o valor dela, né? Então é 93,75%. Então eu posso afirmar aqui que a densidade de B é menor do que a densidade de A.
e essa é menor do que a de C. A de C é a maior de todas. Então, o DB é menor que o DA, que é menor que o DC. A alternativa correta é a alternativa A mesmo. Um outro caminho que eu poderia utilizar aqui nessa questão, que seria fácil de resolver também, muito mais fácil que isso aqui, era atribuir valores. Por exemplo, eu poderia colocar a massa de C 100 e o volume de C 10, por exemplo. 100 e 10. Aí ia ficar fácil, porque a massa de B é 3/4 da massa de C. Aí 3/4 de 100 ia dar 75. Bem fácil de fazer a conta. Aqui ia dar 75 dividido por 1,2 vezes 10, 12. 75 por 12. Já na hora eu ia ter o valor. Ia dar 6,25. E fazendo a mesma ideia aqui, utilizando 100 e 10 ali no começo para o C, aqui ia dar 9,37. 9,375. Então ali ia dar 10, porque é 100 por 10. Aqui ia dar 6,25 e aqui ia dar 9,375. Aí eu já poderia comparar com valores concretos, né? De repente ficaria mais fácil assim. Então é uma ideia que eu dou para você. Tenta fazer o que eu falei agora que fica legal, tá?